Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como anunciamos no começo deste programa, nós vamos meditar a palavra de Deus que está na carta do apóstolo São Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11. Tiago 5, de 7 a 11. Irmãos, tende paciência até a vinda do Senhor. Olhai o agricultor. Ele espera com paciência o precioso fruto da terra, até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, sede pacientes e firmai vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de paciência nos maus tratos os profetas que falaram em nome do Senhor. Notai que proclamamos bem-aventurados os que deram prova de paciência. Ouvistes falar da paciência de Jó, e sabeis qual o fim o Senhor lhe concedeu, pois o Senhor é muito compassivo e misericordioso. Nós estamos vivendo o tempo litúrgico do Advento, um novo ano litúrgico. E nesse tempo do Advento, nós nos preparamos para celebrar a grande festa do Natal de Jesus, celebrar o mistério da encarnação do Filho de Deus, que assumiu a nossa humanidade para nos salvar, para nos libertar da escravidão do mal, da escravidão do pecado, de modo que a nossa vida seja vivida para o louvor da glória de Deus. Mas também o tempo do Advento é tempo através do qual a Santa Igreja, ela nos recorda um elemento importantíssimo da fé cristã, que nós professamos no credo, quando nós dizemos que Ele virá em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Portanto, o tempo do Advento é um tempo também para nós nos prepararmos para o dia da vinda gloriosa de Jesus. A Canção Nova tem um carisma. Esse legado carismático que nos foi deixado pelo nosso saudoso Padre Jonas Abib. E é um carisma escatológico, ou seja, é um carisma para os fins dos tempos. Inclusive, por diversas vezes, Padre Jonas, ele sentia que o Benedictus, que é aquela oração, né, feita por Zacarias, o pai de João Batista, o Benedictus, Padre Jonas aplicava a si, sobretudo quando dizia assim: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. E justamente profeta do Altíssimo, por quê? Porque João Batista, ele cumpriu a sua missão, a missão que Deus lhe confiou para que um povo fosse preparado para a vinda do Messias. Então o Padre Jonas sempre teve no coração dele o seguinte: olha,
João Batista cumpriu a sua missão de preparar um povo que reconhecesse em Jesus o Messias Salvador. Ele preparou a primeira vinda do Senhor. E é claro que agora a Santa Igreja, corpo místico de Cristo, povo de Deus, tem a missão de preparar a humanidade para a segunda vinda do Senhor, para a sua vinda gloriosa. Nós não sabemos o dia, o próprio Jesus disse, que Ele mesmo, Filho de Deus, não sabe o dia, ninguém o sabe, e é justamente porque ninguém sabe o dia que nós devemos nos preparar diariamente, ter o nosso coração preparado para participar da manifestação plena do reino de Deus, que já está no meio de nós, mas essa manifestação plena que se dará no dia do Senhor, no dia glorioso de Jesus. Nós devemos nos preparar. E Padre Jonas sempre nos ensinava, devemos nos preparar. E por isso a Canção Nova tem essa missão de preparar um povo disposto para o dia da vinda gloriosa de Jesus. Isso aqui é um elemento essencial do carisma Canção Nova. É um carisma comunitário, é um carisma que coloca em relevo o amor fraterno, é um carisma de evangelização, é um carisma de comunicação da palavra de Deus, de comunicação da verdade da salvação, mas é também um carisma escatológico. Sem contar que é um carisma mariano, porque a Canção Nova é a casa de Maria. E por isso nós temos como referência João Batista, São João Batista, para preparar um povo disposto à vinda gloriosa do Senhor. Mas é interessante que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja do período apostólico, vivia com intensidade esta preparação. Havia no coração dos discípulos e discípulas de Jesus esta tensão saudável, esta tensão escatológica. Ou seja, Jesus, Ele mesmo disse, antes de subir aos céus, que um dia Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E por isso os apóstolos viviam na urgência da evangelização, na urgência de proclamar Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por quê? Porque as pessoas precisavam, de fato, estar preparadas para o dia do Senhor. Quando o Senhor vier, Ele vai fazer aquilo que o próprio Jesus, Ele nos ensina lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, quando se fala do juízo universal. Jesus, Ele vai separar as ovelhas dos cabritos, as ovelhas à direita, os cabritos à esquerda, e vai dizer para os que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, porque eu estava com fome e me deste de comer, com sede me deste de beber, eu estava nu, eu estava preso e me destes assistência. E para os da esquerda, Ele vai dizer: afastai-vos de mim, ide para o fogo do inferno, vós que praticastes o mal, porque eu estava com necessidade e não me destes assistência. O juízo universal, que se dará pelo amor, pela caridade vivida, testemunhada, ou não. Ou não. O próprio Jesus nos ensina. Mas aqui, como eu disse, uma vez que a igreja apostólica vivia essa tensão escatológica, ou seja, essa vigilância
diária, a vigilância na oração, a vigilância no cumprimento da missão evangelizadora. A Igreja Apostólica não perdia tempo, mas anunciava pelo mundo afora: o Senhor Jesus virá um dia, e por isso devemos nos preparar por uma vida de conversão, por uma vida de santidade. Também faz parte dessa Igreja Apostólica São Tiago, que escreveu uma carta, e nesta carta, no capítulo 5, ele nos fala de como devemos nos preparar para a vinda gloriosa de Jesus. E eu gostaria de destacar nesta leitura a palavra paciência. A palavra paciência. Porque por diversas vezes ele falou aqui nessa leitura: irmãos, tende paciência até a vinda do Senhor. Depois no versículo 8, também vós, sede pacientes e firmai vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Um pouquinho mais para frente, novamente, versículo 10, ele diz: irmãos, tomai por modelo de paciência nos maus tratos os profetas que falaram em nome do Senhor. E alguns dos profetas foram martirizados. Os profetas do Antigo Testamento, como por exemplo Jeremias, mas também do Novo Testamento, o próprio João Batista, profeta do Altíssimo. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. O próprio João Batista, também no cumprimento da sua missão, ele foi martirizado. Então, irmãos, tomai por modelo de paciência nos maus tratos os profetas que falaram em nome do Senhor. Notai que proclamamos bem-aventurados os que deram prova de paciência. Ouvistes falar da paciência de Jó. O livro de Jó, lá do Antigo Testamento, que é um livro sapiencial, é um livro que faz parte da literatura sapiencial, porque ali o Senhor nos ensina a sabedoria de lidar com as provações, a sabedoria de lidar com as tribulações, os maus tratos, realidades que o Senhor muitas vezes permite na nossa vida, para a nossa santificação, para a nossa conversão, para a nossa edificação na fé, na esperança e no amor. Por isso, ouvistes falar da paciência de Jó, e sabeis qual o fim o Senhor lhe concedeu. Um fim admirável. Pois o Senhor é muito compassivo e misericordioso. Porém, o Senhor coloca também a nossa paciência em provação. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento do ano jubilar, o Jubileu da Esperança. Em muitas dioceses pelo mundo afora, os bispos vão celebrar o encerramento do ano jubilar no dia 28 de dezembro. No próximo 28 de dezembro, é o domingo da Sagrada Família, dentro da oitava de Natal. Muitas dioceses vão encerrar o ano jubilar. E o Santo Padre, Papa Leão XIV, encerrará o jubileu em janeiro, com a celebração do fechamento das portas santas das basílicas papais de São Pedro, São João de Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo fora dos muros. Mas sem contar também a porta santa que foi aberta
em um presídio lá de Roma. Se eu não me engano, o presídio da Rebíbia, se eu não me engano. Porque o Papa Francisco abriu o ano jubilar e, além de abrir, né, as portas santas das basílicas papais, ele também abriu a porta santa, né, no presídio, para que todos aqueles que estão cativos, passando pela porta santa, sejam libertos do seu cativeiro pela graça redentora de Cristo. O ano santo, o ano jubilar, é o ano em que nós celebramos o mistério da encarnação do Senhor. A razão de ser deste ano jubilar é o mistério da encarnação. E depois nós vamos entrar numa preparação para 2033, em toda a igreja. Em 2033, nós celebraremos o jubileu da redenção, que é o mistério da Páscoa de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição. Porém, o Papa Francisco convocou a igreja para o ano jubilar da esperança. E neste ano jubilar da esperança, Papa Francisco, ele, por conta do ano jubilar, publicou uma bula, se chama Spes non confundit. Spes non confundit significa a esperança não decepciona. Então, esse ano jubilar coloca em relevo a virtude teologal da esperança. É preciso que nós oremos, pedindo ao Espírito Santo que realmente nos dê esperança. E nessa bula sobre a esperança, logo no começo da bula, se eu não me engano, no número 3, o Papa Francisco diz o seguinte, que a esperança tem uma prima. Essa prima da esperança se chama paciência. Ou seja, a paciência é uma virtude ligada à virtude da esperança. Se nós progredimos na esperança, também faremos progressos na paciência. A paciência que nos leva a suportar tudo. A paciência que nos leva a viver a fidelidade a Cristo Jesus, custe o que custar. A fidelidade ao compromisso batismal, custe o que custar. Porque na tribulação, nos maus tratos, nas perseguições, quando nos caluniam, quando falam, né, inverdades a respeito de nós, nós somos tentados. O diabo, ele aproveita dessas tribulações, dessas provações, para nos tentar, no sentido de nos seduzir para o pecado, para a vingança, para pagar o mal com o mal, para de alguma forma atingirmos, machucarmos quem está nos machucando, quem está nos colocando em situação de tribulação. E é claro, minha gente, que existem situações que a justiça precisa sim ser estabelecida. A justiça precisa ser restaurada. Não dá simplesmente para nós ficarmos nos deixando maltratar de braços cruzados. Eu sou, né, um coitadinho e tal, então eu tenho que me deixar maltratar. Não. Mas buscando estabelecer a justiça também, a justiça humana, a justiça dos tribunais, como cristãos, como discípulos e discípulas de Jesus, nós devemos pagar o mal com o bem. Nós não podemos nos deixar seduzir pelo diabo com planos de vingança, mas orar por aqueles que nos perseguem. É o ensinamento de Jesus também no Evangelho. Lá, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, no contexto
do Sermão da Montanha, Jesus fala da vivência do perdão e da reconciliação. Quando ele diz, né, orai pelos que vos perseguem, fazei o bem, né, em relação àqueles que vos odeiam. É um desafio, sem dúvida alguma, é um grande desafio. No entanto, a graça de Deus vem em socorro às nossas fraquezas. O que nós somos incapazes de realizar muitas vezes, né, por conta das nossas fragilidades, das fraquezas humanas, o Espírito Santo nos concede a graça de viver. E por isso a importância de nós pedirmos ao Espírito Santo a virtude da esperança. E com a esperança de nos tornarmos pacientes. Pacientes nas tribulações. Por isso eu repito esse trecho da carta do apóstolo São Tiago, capítulo 5, versículo 7. Irmãos, tende paciência até a vinda do Senhor. Olhai o agricultor, ele espera com paciência o precioso fruto da terra até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, sede pacientes e firmai vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Como se preparar para o dia de Deus? Não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Não murmureis, não vos queixeis, não falai mal daqueles que vos perseguem. Eis que o juiz está às portas. Ele está vindo, ele está vindo. Tomai por modelo de paciência nos maus tratos os profetas que falarem em nome do Senhor. Como nós devemos, né, conhecer o testemunho dos profetas, como eu disse, do Antigo Testamento, São João Batista, profeta do Novo Testamento. Notai que proclamamos bem-aventurados os que deram prova de paciência. Bem-aventurados os pacientes. Ouvistes falar da paciência de Jó, e sabeis qual fim o Senhor lhe concedeu. Olhemos para a premiação que o Senhor há de dar àqueles que forem pacientes, pois o Senhor é muito compassivo e misericordioso. Agora, é claro, meus irmãos e irmãs, por ser uma virtude, a paciência ligada à virtude da esperança, a virtude ela cresce quando nós temos comportamentos, quando nós temos atos de paciência. Então nós somos provados, nós só iremos crescer, nós só iremos progredir na paciência se realmente nós tivermos atos, comportamentos pacientes. A graça de Deus nos foi concedida. Pelo batismo, o Espírito Santo já nos concedeu a virtude da esperança, mas é preciso colocá-la em prática, para que essa virtude se torne forte em nós, vigorosa em nós. Nós só conquistamos o hábito da paciência se nós tivermos repetidos atos de paciência. É assim que funciona a virtude da paciência. É assim que nós progrediremos na virtude da paciência. Agora, se acontece uma coisa difícil, ruim, né, e nós imediatamente xingamos, e nós imediatamente damos vazão aos nossos sentimentos de impaciência, né, de rebeldia, né, e de inveja, e de maledicência, murmuração, de vingança. Aí pronto, nós não
iremos progredir na paciência. Repito, atos repetitivos de paciência nos levam a ter o hábito da paciência. Da paciência, o hábito. Ou seja, nós ficamos habituados a ter paciência nas situações de tribulação, nas situações de provação. Nós conquistamos o hábito. Então isso se torna depois muito natural. Alguém me chateia, Deus seja bendito. Eu espero no Senhor. A paciência, dizia Santa Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila, né? A paciência tudo alcança. A paciência tudo alcança. Mas nós precisamos ter atos de paciência para vestir essa segunda veste. As virtudes, elas são a segunda veste da natureza humana, no sentido, né, de nós termos esse hábito. E a coisa se torna natural. Alguém me agride, alguém me calunia, alguém fala, né, uma mentira a meu respeito. E aí, ajo com paciência. Espera aí, não vou ser imediatista, sobretudo levado pelos meus sentimentos de revolta, de contrariedade. Não. Vou rezar, vou pensar o que fazer à luz da fé. Preciso estabelecer a justiça, vou recorrer à justiça. Sou chamado também a perdoar, a me reconciliar. Maravilha. Como cristão, como cristã, vou dar passos de reconciliação, a começar pela oração, pela pessoa que me coloca em tribulação, pela pessoa que está provando a minha esperança, a minha paciência. Só assim nós nos tornaremos peregrinos de esperança. Olhemos os profetas, como diz São Tiago. Olhemos os profetas, porque eles, pela graça de Deus, foram homens vigorosos na paciência, que tudo alcança. Por isso, ó Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, eu vos peço em nome do vosso Filho Jesus Cristo, aquele que foi paciente de forma sublime, muito mais do que os profetas. Jesus, vosso Filho, nosso amado Salvador, foi paciente. Paciente no anúncio do reino, do vosso reino, ó Pai. Paciente no amor aos pequenos, aos doentes, aos enfermos, aos pobres. E paciente quando era perseguido, quando era caluniado. Paciente na sua paixão, quando ele foi flagelado, injustamente castigado, injustamente pregado na cruz. Mas o vosso Filho nos ensinou que ninguém tirou a sua vida, mas ele aproveitou daquela oportunidade para dar a sua vida em resgate pelo mundo. Por isso, ó Pai, nós os pedimos em nome de Jesus, derramai agora em nossos corações o Espírito Santo. Derramai no coração desses meus irmãos e irmãs que participam deste momento de oração no programa Sorrindo para a Vida. Derramai o Espírito Santo, que já nos concedeu no batismo a virtude da esperança e com a esperança também a paciência, de modo que assim possamos estar preparados para a vinda gloriosa de Jesus, para esse dia glorioso, esse dia
em que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim, ó Pai. Que o Espírito Santo nos torne homens e mulheres pacientes, pacientes nas tribulações, perseverantes na oração, fervorosos na caridade. Sim, iremos nos preparar para a vinda gloriosa do vosso Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, sendo perseverantes na oração, pacientes nas tribulações e também caridosos, fervorosamente caridosos. Dai-nos essas graças, ó Pai, em nome de Jesus. Aqueles que infelizmente se deixam levar pela impaciência, qualquer coisa estouram, qualquer coisa querem revidar, querem pagar o mal com o mal. Sobretudo, libertai o coração desses irmãos e irmãs que são impacientes, para que sejam curados e possam aprender da virtude da esperança, a paciência. Nós que vivemos numa cultura de tanta correria, e por conta dessa cultura de tanta correria, de tantas informações que nos chegam a cada segundo, isso acaba também nos levando a uma vida de ansiedade, a uma vida de pressa, de correrias, o que acaba também nos dificultando na vivência da paciência e da esperança. Que nesse tempo do advento, ó Pai, possamos, nos preparativos para celebrar o Santo Natal, que possamos também ter um ato de paciência através da busca de momentos concretos de oração, de pararmos para rezar, para estar diante de vós, ó Pai, na adoração a Jesus sacramentado, e assim conquistarmos pela oração a paciência. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, porque cremos que ouvis a nossa oração e atendeis o nosso apelo, a nossa súplica, de um coração esperançoso, de um coração paciente, meu Senhor e meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.